Então a ufologia mística é basicamente ter acesso ao mundo espiritual. Isso sempre aconteceu na história da humanidade, de várias formas diferentes e etc. No tempo moderno, a ufologia mística surgiu e ficou mais famosa com a popularização da ufologia tradicional, dos filmes de ficção científica, do movimento hippie, do uso de drogas, alteração da consciência e do surgimento do espiritismo, da mediunidade e contatos com espíritos. Bom, então, a ufologia, como eu falei aqui, a ufologia tradicional, que é essa ufologia aqui, ela surgiu então nos anos de como eu falo aqui, de 1945, no final da Segunda Guerra, mais ou menos por aí. E essa ufologia aqui mística, como eu falei, ela surgiu, ela remonta a milhares de anos atrás, então ela sempre meio que existiu na humanidade, porque sempre teve seres que falavam com outros humanos, que falavam com outros seres espirituais, então meio que sempre existiu nas civilizações antigas. Só que ela começou a ficar mais famosa, na época do movimento hippie, na época de 1960, por ali. Então, quando começou a acontecer esse movimento, a própria consciência, de uma forma, ela começou a alterar, ela começou a se expandir de forma natural, porque a gente vai aprendendo coisas novas. Só que o uso das drogas, que causa alteração da consciência, ela levou nossa consciência para um outro nível, para um nível mais espiritual, podemos dizer assim, para um nível mais diferente, ali, que são as alterações da consciência. E também a popularização da mediunidade, que também já existia antes, mas começou também a ter contatos não só com as pessoas mortas, mas também com os seres dos planetas. Então, médiuns começaram a relatar contatos não só com pessoas que já morreram, que já foram do outro lado, que já estavam do outro lado, mas também com seres de outros planetas, com seres que falavam, a gente é daqui do planeta tal, a gente é aqui do negócio tal. E aí esses médiuns começaram a ter contato com esses seres. E aí começou a popularização da ufologia mística, que é basicamente, igual eu falei, que é basicamente ter acesso ao mundo espiritual, e isso sempre aconteceu. Então, como eu falei, a ufologia mística sempre aconteceu, sempre teve esses contatos nas épocas antigas aqui, mas ela ficou mais famosa ali na época do movimento hippie, por exemplo. Estou dando só uma geral aqui, que meio que onde marcou o ponto mais de alteração da humanidade, quando a humanidade começou a olhar para o Oriente, começar a trazer práticas do Oriente, como a meditação, a yoga, assim, ensinamentos do Ocidente, do budismo, do hinduísmo. E tem no meu vídeo Ciência Espiritual, eu falo exatamente sobre isso, então depois também vai lá na aba ao vivo do meu YouTube aqui e procura o vídeo Ciência Espiritual, e lá eu falo mais sobre como surgiu esse movimento da espiritualidade sem religião, que é mais espiritualidade livre, Então, como acontecem os contatos com aliens espirituais? Então, basicamente acontece de 3 formas. A primeira forma é através de coisas externas, por exemplo, drogas, alucinógenos, rituais, exercícios e etc. Muitas vezes você vê e conversa com seres diferentes de outro planeta, ou você viaja para outro planeta e etc. Então aqui nesse slide aqui eu vou falar sobre como acontecem os contatos com esses aliens espirituais. E basicamente tem três formas. A primeira forma é essa através de coisas externas. Então, como eu falei, a ufologia mística começou a surgir na época ali dos anos 60, por causa das drogas, da alteração da consciência e também da mediunidade. E no caso das drogas, quando você usa algum tipo de droga, por exemplo, que seja alucinógenos assim, você altera a sua consciência, você começa a ver coisas diferentes, a acessar coisas diferentes. É claro que na maioria das vezes essa alteração de consciência é algo mais interno do que externa. Não que você está tendo contatos de verdade com os seres, são coisas mais alucinações da cabeça, assim. Só que através dessas experiências alucinógenas que o pessoal tinha naquela época, eles começaram a ter contatos com outros seres. Muitas pessoas começaram a relatar as mesmas coisas, começaram a tomar chás, por exemplo, igual a ayahuasca, igual outras coisas que existem, que alteram a consciência, e começaram a relatar acesso a outros mundos espirituais, acesso com contatos com outros seres da natureza também, por exemplo. Aí começou o movimento hippie, começou todo o movimento mais natural, assim, de paz, e veio muito por causa dessa expansão da consciência que as próprias drogas criou, que as próprias drogas meio que quebrou uma barreira que não deixava a mente ir para viajar para outros lugares, vamos supor assim, E como eu falei aqui, muitas vezes
nessas coisas você vê coisas e conversa com seres diferentes de outro planeta e viaja para outro planeta também, enfim. Mas como eu falei aqui, mas cuidado, muitas dessas experiências vividas são apenas alterações, ilusões da própria consciência do ser humano e não aliens reais e etc. E em certos casos podem ser até seres elementares da natureza. Essas experiências alucinógenas, com drogas ou ayahuasca ou qualquer outra coisa que faz alterar a consciência, muitas vezes essas experiências são apenas ilusões da própria consciência do próprio ser humano. Não que ele está vendo aliens de verdade, não que ele está viajando para outros lugares ou vendo coisas da natureza diferente ou mundos espirituais. Na verdade, são só experiências internas dele que pode estar acontecendo com ele. Então, se você começar a pesquisar sobre experiências da ayahuasca, por exemplo, ou outros alucinógenos, você vai ver experiências diferentes. A mesma pessoa toma a mesma substância, o mesmo tipo de coisa ali, e ela vê coisas diferentes, ou acontece coisas diferentes com ela. Muitas pessoas não têm a mesma experiência, muitas pessoas têm experiências diferentes no mesmo lugar ali, né? Vamos supor, eles estão ali tomando aquele chá, e ali naquele lugar, cada pessoa, no mesmo lugar, sem sair daquele lugar, muitas pessoas têm experiências diferentes e até passam mal, até chegam até ir para o hospital e até acontecer tragédias, né? Por quê? Porque cada ser humano tem um organismo físico, uma composição física, por isso que alguns passam mal, outros não. E cada ser humano tem algo interno dentro dele também. Por isso que cada ser humano vê uma coisa diferente. Porque na verdade, eles não estão indo para outro lugar, estão só vendo coisas internas dentro deles. Então muitas vezes, algumas pessoas veem aliens, veem outros coisas, outros espíritos, mas na verdade são coisas da alucinação da cabeça dele, de coisas internas que ele projeta para fora, que ele já pensa, que é o inconsciente dele, que é o subconsciente dele. Aquele alucinógeno mexe tudo com a cabeça dele, enfim, traz um monte de imagens. Mas também tem várias pessoas também que teve essas experiências que relataram também a mesma coisa. Todos relataram a mesma experiência de estar em tal lugar, de ir para algum lugar, ou de conversar com certas pessoas. Então tem essas duas coisas, né? Tem tantas pessoas passando mal e sendo alterações ilusões da própria mente, ou várias pessoas que relataram a mesma conversa com o mesmo conhecimento. Então tem várias experiências, várias situações. E como eu falei aqui também, em certos casos, essas alucinações podem até ser seres elementares da natureza. Então, para quem estuda espiritualidade, para quem já estuda coisas espirituais, sabem que do outro lado, no mundo espiritual, não existe só seres espirituais ou as pessoas que morreram, mas também existem elementares da natureza. Os elementares bons, que são os elementares da natureza que criam a força da natureza, igual ficou conhecido como gnomos, como fadas, ficou conhecido dessa forma mística. Então tem esses seres, esses elementares da natureza que de alguma forma modificam, ajudam no ecossistema do nosso planeta e tal. Mas também tem elementares, vamos supor, do mal, né? Elementares que são pensamentos negativos criados do próprio ser humano. Esse é um assunto que eu vou falar mais para frente, em outra live, mas só para falar mais ou menos aqui. Cada ser humano tem seus pensamentos negativos, tem seus pensamentos negativos, tem seus sentimentos negativos, e esses pensamentos negativos vai somando, vai somatizando, e aquilo vai gerando uma nuvem preta, uma nuvem negativa. E quanto mais em várias vidas, várias reencarnações, a pessoa vai tendo esses pensamentos, vai acumulando energia negativa, aquilo começa a se transformar em algo vivo, como se fosse um monstro, né? Em algo vivo, em algo que se chama elemental também, que é um espírito elemental. Ele começa a criar vida, uma vida que não tem muita consciência, uma vida que não tem inteligência, enfim, mas são pensamentos negativos. E pela lei da atração, né, pelas energias que acontecem de positivo e negativo, essa massa homogênea negativa vai atraindo mais coisas negativas, né? Como tudo no universo atrai, tudo que é semelhante atrai semelhante, essas coisas acontecem, são leis da natureza. Essa massa vai atraindo coisas negativas. E quanto mais você pensa negativo, mais vai atraindo coisas negativas. E quando uma pessoa tem uma alucinação, por exemplo, com algumas dessas drogas, muitas vezes ela vê um próprio elemental dela mesma, ela vê o próprio monstro, as próprias emoções negativas que ela já criou em outras vidas, né? Assim como cada ser humano cria esse elemental negativo, e em outro vídeo eu vou falar mais sobre isso e como acabar com isso, ou como faz para não ter esses elementares negativos, né? Mas assim como cada ser humano também tem seus elementares, a humanidade em geral também cria seres que sugam energias negativas, que atraem. Então é muito perigoso realmente
se deparar com essas coisas negativas, né? com não só suas, mas também das coisas que estão ao nosso redor. Então, muitas vezes, ao usar drogas ou coisas que alteram a consciência, você não só vê coisas boas, como também você pode ver coisas ruins.